Olá, eu sou a Letícia Paiva e hoje eu vim apresentar o trabalho Proposta de Requalificação Permacultural da Microbacia de Drenagem de Narandiba, São Paulo, no quarto encontro técnico e científico Construção de Cidades Verdes. O trabalho foi elaborado pelo Júlio Alves, por mim, Letícia Paiva, pela Milena Prats, pelo Paulo Rocha e pelo Fernando Kimoto. Esse é um pequeno sumário de tudo que iremos abordar. E iniciamos então com uma pequena introdução sobre a importância de se atentar às mudanças climáticas, que tem se tornado um desafio para o nosso planeta. Então, isso tem nos mostrado o quanto tem se tornado cada dia mais importante a elaboração de políticas públicas que visam combater essa problemática. E a partir disso, a Lei 9.433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela afirma que a água ela é um recurso natural, limitado, e destaca também a importância da gestão desses recursos e que ocorram de maneira eficiente, garantindo o uso múltiplo das águas e a disponibilidade para a população. Então, aliado a essa política, surge o sistema de drenagem, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, que é o SINGRE, que ele vai tratar da matriz de gestão das águas e vai distribuir a responsabilidade da gestão das águas no âmbito federal, estadual e das bacias hidrográficas. Então, no âmbito federal, fica responsável o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Ministério do Meio Ambiente e o ANA. E no âmbito estadual, temos os conselhos estaduais de recursos hídricos, a Secretaria de Meio Ambiente e os órgãos gestores estaduais. E pelas bacias hidrográficas ficam responsáveis os comitês de bacias, as agências de águas e as secretarias. A partir disso, nós nos deparamos com a urbanização desenfreada, que moldou-se a partir da intervenção do meio físico natural, que alterou a topografia, a fauna e a flora local. Então, além disso, essa urbanização ela não se preocupou também com os elementos inerentes à bacia hidrográfica em que as cidades estão inseridas, provocando impactos significativos ao meio ambiente, classificados como negligência ambiental. Além disso, temos a descaracterização do meio morfológico, onde as chuvas elas passam a aumentar o escoamento superficial nas cidades, provocando a antecipação de picos e a redução da evapotranspiração do escoamento subterrâneo. Isso buscamos, então, incorporar a permacultura no planejamento urbano, de modo que essa possa contribuir para a mitigação dos impactos ambientais, promovendo práticas sustentáveis e a resiliência ambiental. O objeto de estudo que nós trouxemos é a cidade de Narandiba, que fica localizada no oeste do estado de São Paulo, próximo da cidade de Presidente Prudente, e ela está localizada nessa região, inserida nessa bacia hidrográfica que está destacado em laranja. O objetivo geral do trabalho é desenvolver um planejamento permacultural com base na análise da situação atual da área, do exutório, da bacia, que incorpora praticamente toda a área urbana da cidade, como eu mostrei anteriormente, visando então aprimorar a eficiência da drenagem urbana e pretendendo, a partir disso, tornar os espaços mais resilientes e sustentáveis. Os objetivos específicos são analisar o contexto físico-ambiental da região, elaborar cartografias de localização e recorte do contexto, das demandas e das propostas, e propor um planejamento permacultural na área, fundamentado nas cartografias. Então, a metodologia que nós utilizamos é o levantamento documental, a revisão narrativa, o sobrevoo com drone realizado pela empresa PermUrb, para obtenção, então, dos ortomosaicos e modelos digital de elevação, além dos levantamentos dos dados técnicos. E, a partir disso, foi possível a elaboração de cartografias técnicas e temáticas, aliadas ao planejamento permacultural do Kimoto 2023, e também, a partir disso, foi possível realizar a análise das cartografias e a elaboração do planejamento permacultural. Então, entrando um pouco na fundamentação teórica, nós temos que a urbanização ela vai se caracterizar pelas transformações do meio físico natural por um ambiente antropizado, com alterações profundas no uso e na cobertura do solo. E a urbanização é um fenômeno de formação de aglomerados humanos e desenvolvimento de uma economia orientada para as indústrias de bens e serviços. Então, no Brasil,
Esse processo ele vai se caracterizar pela expansão desordenada das cidades, acompanhado de um rápido crescimento populacional e pela falta de planejamento urbano, que resulta então na formação das áreas periféricas que carecem de infraestruturas básicas e serviços públicos. E, portanto, a urbanização no Brasil ela vai refletir um processo de crescimento urbano, mas também uma série de desafios sociais e ambientais. Em contrapartida, nós trouxemos a fundamentação sobre as cidades inteligentes, as cidades resilientes e cidades esponjas. Então, as cidades inteligentes elas são aquelas que associam as tecnologias de informação e comunicação ao aprimoramento dos serviços e da gestão urbana, criando então ambientes que sejam socialmente avançados para melhorar a sustentabilidade e habitabilidade da cidade. As cidades esponjas elas são um exemplo disso, então adotando técnicas para o gerenciamento de águas pluviais e visando também uma gestão eficiente dos recursos hídricos, a partir de tecnologias e infraestruturas que promovam uma drenagem e tratamento eficaz das águas. E as cidades resilientes, elas vão refletir uma capacidade de lidar com as vulnerabilidades internas e externas e se adaptar às mudanças climáticas, resistindo a esses desastres. Então, infraestruturas que podem ser implantadas, tornando as cidades mais resilientes, são os jardins de chuva para a coleta e filtragem das águas, os telhados verdes para as áreas limitadas e os pavimentos permeáveis. Então, a permacultura ela vai ser desenvolvida por Bill Mollison e por David Holmgren na década de 70, e ela visa então uma produção de assentamentos humanos que utiliza uma abordagem holística para o design e manejo de sistemas mais sustentáveis, que sejam resilientes, eficientes e que promovam uma diversidade. Então, essa é uma abordagem holística da permacultura que visa enfrentar os desafios ambientais, sociais e econômicos e que tem os princípios éticos que são norteados e se baseiam no cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e na partilha justa. Então, a metodologia ela vai ocorrer em 4 etapas, sendo a setorização, as demandas, o zoneamento e o projeto, que serão explicados mais à frente. Mas a permacultura ela reconhece a interconexão entre os diversos aspectos do sistema global. Então, essa é uma flor da permacultura onde a gente apresenta os princípios éticos e o design da permacultura e os conceitos que são importantes e que moldam esse planejamento. Então, nós trouxemos como os 3 que consideramos 3 principais, que seria a agroecologia, a bioconstrução civil e as tecnologias sociais. Então, a agroecologia ela vai ser uma abordagem alternativa para a produção de alimentos, ao mesmo tempo que promove a produtividade e a resiliência a longo prazo dos sistemas alimentares. Então, ela vai adotar uma abordagem holística também de valorização à diversidade de cultivo e a conservação do solo e da água, e além também de respeitar os conhecimentos tradicionais dos pequenos agricultores. Além disso, a agroecologia ela contribui para a conservação dos recursos naturais e a resiliência dos sistemas agrícolas diante das mudanças climáticas, promovendo uma segurança alimentar, uma justiça social e o empoderamento das comunidades rurais. Aí, em seguida, nós temos a bioconstrução, que ela surge como uma alternativa viável e sustentável na construção civil, mas que busca minimizar os impactos ambientais associados à construção, além de promover edificações que estejam em harmonia com o ambiente natural. Então, ela vai se fundamentar na utilização de materiais naturais de baixo impacto ambiental e de origem local, sendo esses, então, renováveis, biodegradáveis e que apresentam menor pegada ecológica, quando comparados com os materiais convencionais. E as tecnologias sociais, elas são soluções inovadoras e acessíveis, que são desenvolvidas para lidar com as questões sociais, econômicas e ambientais em comunidades vulneráveis e marginalizadas. Então, diferente das tecnologias convencionais, elas são criadas com base no conhecimento local e nas necessidades específicas das populações, visando então promover a inclusão social, o desenvolvimento humano e a sustentabilidade. E quando essa tecnologia ela é conectada com os princípios de cooperativismo, colaborativismo e dialogicidade, essas tecnologias elas se tornam ainda mais poderosas, tendo em vista que colocam a população
junto do planejamento urbano, tornando então os espaços e as cidades mais inclusivas e que atendam às reais necessidades da população. Então, no recorte socioespacial, econômico e físico, nós destacamos a cidade de Narandiba, que ela possui aproximadamente 357,3 km², e o seu núcleo urbano ela tem 1,4 km². E, de acordo com o censo de 2022 do IBGE, ele possui uma população de 5.703 habitantes. Essa é a região da cidade de Narandiba, mas com maior destaque na região de implantação do nosso projeto, que seria essa região que está destacada nessa cartografia. Então, nós podemos ver que há uma única nascente adjacente do núcleo urbano, que comporta a ETA local, que está localizada nessa região, e sendo então essa uma área que recebe toda a água pluvial da cidade, então sujeita a impactos de diversas naturezas. Iniciando então o planejamento permacultural, nós temos a primeira etapa de setorização permacultural, que nessa etapa nós buscamos levantar e organizar os elementos naturais e antrópicos do local, sendo então esses os elementos incontroláveis, tais como a insolação, os ventos, os ruídos e o tráfego. Então, nessa cartografia nós podemos ver o gráfico de rosa dos ventos, onde nós podemos ver a predominância dos ventos na região, vindo da região leste. Temos também a carta solar e outros elementos que foram levantados. Nessa segunda cartografia de setorização, nós temos a implantação do objeto de estudo na malha urbana. E nessa terceira cartografia, nós temos o modelo digital de elevação. Então, nós conseguimos identificar que essa seria uma região que está em vermelho. É a região mais alta e em verde nós temos a região mais baixa. E para finalizar a setorização, nós temos a identificação das áreas verdes. Então, as áreas de APP, as áreas de conservação e de reflorestamento. A partir disso, nós temos a segunda etapa, que é a de demandas locais, que é uma etapa onde nós buscamos ouvir a população e os usuários daquele espaço para que o planejamento ele reflita e atenda essas necessidades de modo que torne esse um planejamento eficiente. Porém, nesse trabalho não foi possível realizar o levantamento com as pessoas, com a população da cidade, mas nós buscamos atender as demandas da gestão e as demandas acadêmicas e científicas que foram consideradas para o enfrentamento das problemáticas. E a partir do levantamento das demandas, nós buscamos, então, requalificar os ambientes urbanos de convívio, promovendo espaços de interação entre os moradores da cidade, a partir da metodologia da permacultura, que busca tornar, então, um espaço mais atrativo, confortável e resiliente, fundamentado pelos conceitos de cidades inteligentes, resilientes e esponjas, que foi mencionado anteriormente. E como resultado, nós temos o zoneamento permacultural, que é a terceira etapa do planejamento permacultural, que visa estabelecer, então, 6 regiões, numeradas de 0 a 5, em que as atividades elas podem ocorrer com mais eficiência, propostas aliadas de acordo com as demandas e com a setorização. Então, esse zoneamento ele vai prever a organização das regiões de acordo com a frequência e uso da área pela comunidade. Então, como, por exemplo, a região 0, que vai ser caracterizada como a região 0, ela é uma região onde possui uma maior frequência e uso da população, que no caso seria essa região em vermelho, que também é a região que está mais próxima do núcleo habitacional, enquanto a região 0 a 5, ela vai ser a região onde a população vai ter uma menor frequência e uso. Então, nesse caso, é a zona de APP, aqui localizada em verde. E trouxemos, então, como resultado final, essas cartografias que mostram o projeto que nós fizemos, nós elaboramos. Então, destacamos
nessa região zero, que eu havia mostrado anteriormente, um espaço onde nós buscamos proporcionar maior convívio e permanência da população. Então, nós alocamos ilhas de vegetação, que estão desenhadas em azul, que é uma região onde as pessoas podem permanecer, onde as pessoas podem apenas transitar, mas também é uma região onde ajuda na drenagem urbana, tendo em vista que terá essa vegetação entre os caminhos. E buscamos alocar também um anfiteatro, playground e espaços de lazer para a população. Além disso, nós temos um maior detalhamento nessa área, que no caso nós propomos uma infraestrutura de passarela, como o exemplo da cidade do Esponja, cidade de Esponjas, onde entre as passarelas nós colocamos infraestruturas verdes. Então, aqui, por exemplo, nós temos um jardim sensorial. Nesse triângulo nós temos um jardim de chuva, e também foram alocados espirais de ervas e outras infraestruturas verdes. E nessa outra região, onde nós temos uma cor um verde mais claro, nós também propomos uma agrofloresta. Nessa outra região temos wetlands, mas se não foi possível detalhar tanto nessas cartografias. Essas são as medidas estruturais construtivas. E definimos também medidas não estruturais, que são as disposições legais e diretrizes técnicas e propostas imateriais e intangíveis que podem comportar o quadro de soluções de alternativas propostas. Então, nós sugerimos a criação de decretos municipais que legislem sobre o reuso das águas pluviais, sobre um plano de arborização municipal para a cidade que preveja a implantação de biodiversidade e estratificação, e também um planejamento paisagístico específico das praças urbanas e das avenidas. Além disso, propomos também e sugerimos uma lei das áreas de preservação ambiental que proteja e restaure a hidrografia local e uma legislação mais amigável para as ocupações das áreas institucionais. Então, esse foi o nosso trabalho e muito obrigada.